Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Estamos iniciando com essa aula mais um curso, o curso de Perícia Contábil. Essa primeira aula nós vamos começar com conceitos e definições. E serão vários módulos, vai ficar aproximadamente uns 20 módulos, né? Nós vamos estudar a profissão do perito, que é uma tarefa à parte do contador. E a perícia contábil é restrita a profissionais da área contábil. Então nós vamos ver desde o início, né, como se faz uma perícia, até a entrega final do laudo. E depois eu vou mostrar para vocês também como que se faz o cadastro do perito no CAJU, ou outro nome que é dado aí pelo Brasil. CAJU é o nome do cadastro judicial, né, do estado do Paraná. Mas eu tenho inscrição também em outros estados, então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a inscrição de perito no estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os demais estados seguem mais ou menos o mesmo roteiro, né? Mas nós vamos ver isso aí no decorrer das aulas. Hoje nossa aula vai ser somente aí em cima de conceitos e definições, que eu considero assim a aula inicial, né? Nossa primeira aula. Bom, definindo aí o que é perícia contábil, né? Eu coloquei aqui para vocês uma definição do Palombo, né? Conhecido mais como Palombo, Alberto, né? Walber Luiz Palombo Alberto. Então, a definição do livro dele, né? Perícia contábil. Perícia contábil é um instrumento técnico-científico de constatação, prova ou demonstração quanto à veracidade de situações, coisas ou fatos oriundos das relações, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de quaisquer entidades. Ok? Então essa é a nossa definição feita aí pelo Palombo. Agora aqui eu tenho uma definição que é atualíssima, né? Que é a da NBC TP01. NBC Normas Brasileiras de Contabilidade, né? Para o estudante ingressante no curso de contábeis, ou para quem esteja assistindo e pretenda fazer o curso de contábeis ou a mera de conhecimento, né? Sempre que falarmos em NBC, nós estamos falando das normas brasileiras de contabilidade. O T é de norma técnica, né? E o P de perícia. E 01 porque é a norma que rege a perícia. Depois nós temos a PP, que é profissional, que nós vamos ver na próxima aula, tudo sobre a profissão do perito. Então essa definição aqui diz o seguinte, que é a definição atualizada, né, da norma brasileira de contabilidade. A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio mediante laudo pericial e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e a legislação específica no que for pertinente. Então aí nós temos a definição de perícia de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Aqui também eu coloquei para vocês, meus queridos, o vocábulo, da onde surgiu, né, o nome perícia, segundo Antônio Lopes Sá, né, 2004, página 14.
O vocábulo perícia surgiu do latim peritia, que em seu sentido essencial quer dizer conhecimento adquirido pela experiência, bem como experiência. E de fato, né, o perito nos processos, né, eu mesmo já tenho sido chamado de expert. Então, é um termo muito usado por advogados, né, quando se dirige aí ao perito, ou mesmo juiz, né, se dirige ao expert. Então, o perito também tem esse nome. E a origem de perícia está aí do latim. É interessante, né, de conhecer a origem das palavras. Então, Antônio Lopes Sá, né, que já não está mais entre nós, foi um grande escritor, né, os mais antigos aí conhece seus livros, o seu trabalho, né, durante todos os anos que ele habitou entre nós, vamos dizer assim. Então, grande Antônio Lopes Sá. Então, ele colocou aí o sentido de perícia para ilustrar aí o nosso trabalho. Agora, no dicionário do Aurélio, né, Buarque de Holanda, encontra-se o seguinte, sobre perícia: qualidade de perito, habilidade, destreza, vistoria ou exame de caráter técnico e especializado, conhecimento, ciência. Também muito bem colocado na definição do que é uma perícia. Porque perícia não é só perícia contábil, né? Existem vários outros tipos de perícias em outras áreas. Sempre que precisa de um expert, a gente chama um perito. Né? O nosso assunto, lógico, é perícia na área contábil. A perícia contábil é uma modalidade superior da profissão contábil. Assim, superior não estou falando em termos de, não, é superior em termos de arrogância. Não, não é isso. A perícia contábil é um estudo à parte da contabilidade, assim como nós temos a auditoria, né? A consultoria. Então, é uma parte especializada, né, da contabilidade. Então, é a especialidade profissional da contabilidade que funciona com o objetivo de resolver questões contábeis ordinariamente originárias de controvérsias, dúvidas e de casos específicos determinados em lei. Essa definição aqui de perícia, né, dessa modalidade, é de Gonçalves, ano 1967, página 270. A perícia contábil se destina aos usuários específicos como juízes das diversas varas em que se compõe a justiça brasileira, litigantes em processos judiciais, litigantes em processo de juízo arbitral, empresários, sócios e administradores em caso de perícia também extrajudicial. Inclui também a judicial, né? Aos juízes, lógico, para que ele possa formar a sua opinião a respeito de determinado assunto, quando existe muita controvérsia e as partes não chegam num acordo, então o juiz solicita, né, um expert, um perito, para que avalie a situação. É onde entra nós peritos, né, nessa avaliação. Então nós temos que fazer um laudo, especificar os honorários, né? Nós vamos chegar nessa parte aí também. Tem 5 dias para você, em média 5 dias para você entrar com a tua proposta de honorários. Né? Existem aí tabelas. No Paraná nós temos aí uma tabela de honorários contábeis e que eu uso, né, sempre para fazer as propostas. Também nem sempre aceita, né? Dá muito trabalho fazer uma perícia, é uma rotina bem árdua, porque tem processos enormes,
você tem que tomar conhecimento, tem que ler, o prazo é curto, o prazo é 30 dias para você fazer um laudo, fazer um parecer, montar um parecer, e tem que seguir todo um ritual de acordo com a legislação, tem que usar as linguagens técnicas usado no direito, né, nos processos. Atualmente, para se fazer perícia, até que fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim, a vida do perito, porque os processos são todos eletrônicos. E muitos processos que a gente pega aí, pelo menos eu tenho pego aí, na esfera paranaense, eu tenho atuado mais no estado do Paraná, em todas as cidades aí, são processos já muitas vezes que vêm do manual, né? São redigitados, são representados no processo eletrônico. Isso aí vem facilitar a vida dos advogados, das partes, né? Do perito, do juiz, dos serventuários da justiça, né? Que é o pessoal que trabalha nos cartórios das respectivas varas, né? Seguindo em frente, né? Vamos ver. Tipos de perícia. Aí eu separei 4 tipos, mas normalmente nos livros a gente vê essa divisão em 2 tipos de perícia apenas, que é a perícia judicial e a extrajudicial. E alguns ainda separam em 3 perícia arbitral. Alguns livros, né, separam dentro da extrajudicial a semijudicial e a arbitral. E ainda colocam algumas divisões como estatal, né? Mas o importante é o seguinte, as principais, o que vocês encontram nos livros, é a judicial e depois a extrajudicial que engloba as demais. Então, se alguém, né, de repente diz, professor, mas eu vi que só tem 2. Daí, eu estou colocando todas aqui, né, de acordo com meus estudos, com o que eu aprendi, né, e com o que eu pesquisei para poder passar essa aula para vocês. E com a experiência também que a gente tem de muitos anos na área contábil e também alguns anos na área de perícia, né. A perícia judicial, vamos falar um pouquinho sobre a perícia judicial. A perícia judicial é aquela solicitada por um juiz, lógico, né? O nome é judicial, em caso de litígio. Ou seja, quando existe vamos falar assim a linguagem popular, existe uma pendenga, né? Aqui no sul, pelo menos, fala-se muito pendenga, né? Ela é necessária para a conferência de dados, verificação de provas apresentada pelas partes ou até a coleta de provas. Normalmente, particularmente, eu sempre peço para que todas as provas sejam apensadas ou anexadas ao processo. Muitas vezes pode demorar um pouquinho mais, mas é muito raro eu, nos meus processos, pedir aí para que as partes entreguem peças à parte, né, do que está lá no processo. Fora do processo, muitas vezes eu peço esclarecimentos, que é diferente de pedir documentos. Então, eu alerto já isso aí, né, por experiência profissional, que o ideal é que, mesmo que você pegue documentos extras, você condicione, né, a parte a, a entregar, a anexar, né, no processo essas provas aí ou esses documentos. Isso é muito interessante também para resguardar, né, a nossa parte, né, porque o perito tem muita responsabilidade. Aí, se a tua perícia não for conclusiva e as partes todas não concordarem, ou alguma das partes entrarem com a prova de que está errado, ou que você usou de má fé ou foi tendencioso numa perícia, pode gerar um processo e você pode perder teu registro no Conselho de Contabilidade, você pode perder os honorários,
você pode receber uma multa, aí depende da penalidade que o juiz pode te impor. Então a perícia realmente é um negócio muito sério, porque a neutralidade tem que ser absoluta. Mas nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, né? Quando eu falar aí do perito, da profissão do perito, dos riscos, né? Das vantagens de ser um perito judicial. Ah, geralmente ela é requerida quando defesa ou acusação apresentam determinados argumentos que não podem ser comprovados com as provas existentes. Esse aqui é o caso, gente, das provas circunstanciais. O que é uma prova circunstancial? Vou adiantar para vocês que nós vamos ver depois lá nas técnicas, né? Nas próximas aulas, nós adiantando para vocês o que é circunstancial. Todas as evidências levam, por exemplo, vou pegar a parte criminal, né? Todas as evidências levam a crer que o sujeito efetuou o roubo e fez um furto e acabou atirando em alguém, por exemplo. Então todas as provas levam. Mas não existe arma do crime, não existe nada. Mas o sujeito foi visto, sei lá, por testemunha no local, ou saindo da casa ou passando por perto. Quer dizer, a prova não é contundente. Então aí é o caso do perito entrar, né? E a prova daí é circunstancial. O perito vai usar a experiência dele, vai analisar os fatos para ver se realmente procede a acusação ou procede a defesa. É uma situação bem difícil e muitas vezes o juiz não tem como julgar sem um parecer técnico do perito. Também para reduzir, né, a responsabilidade do juiz, porque o juiz tem uma responsabilidade enorme, não pode dar um veredito errado ou favorecendo a parte que não está correta. Então, a perícia é seríssima, entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz. A perícia judicial é designada a um contador escolhido pelo magistrado e que não tenha relação com nenhuma das partes envolvidas no processo. Aqui, caso, né, venha uma perícia para o juiz nomeie, né, o perito, e o perito tenha algum envolvimento com as partes, né, ou ele trabalha de repente no escritório do advogado de uma das partes, é uma coisa complicada, né? Você pode atuar como perito trabalhando no escritório de um advogado de uma das partes, mas se for um perito assistente, daí você é o assistente daquela parte. Agora, o perito judicial ele tem que ser totalmente neutro. E o perito quando é convocado, ele já tem que falar: olha, senhor juiz, vou ter que me abster porque sou parte interessada, ou sou amigo de uma das partes, então tem que preservar a sua parte profissional, né? Aí tem que ter a ética, entra a ética do contador. Vocês sabem que o contador tem que trabalhar, né, sempre usando de toda a ética, né? Porque a gente trabalha com valores, com situação financeira de pessoas, né, como contador. Então você conhece muitas vezes a vida pessoal dos clientes, então tem que ter um cuidado muito grande nessa questão ética, né, de não revelar segredos, não expor os clientes. E na perícia é a mesma coisa, né? Então tem que ter o sigilo, não pode ter relação com as partes. É o caso também da auditoria, né? Eu também faço auditoria, muito embora esteja já um tempo afastado, preciso atualizar os meus cursos de auditoria, né? Para continuar, para fazer a auditoria oficial, né? Porque a auditoria também tem algumas particularidades. Você pode fazer uma auditoria numa empresa particular, né? Uma limitada ou uma SA de capital fechado aí que não tenha ligação, né, com o mercado de capitais, até você pode fazer como contador, mas para fazer uma auditoria numa empresa que esteja no âmbito da CVM, da SUSEP, né, Banco Central, daí você
tem que ter aquela habilitação toda necessária, como é o caso hoje da perícia. Nós vamos ver isso depois na aula sobre a profissão do perito. A solicitação chegará ao perito com quesitos, ou seja, perguntas feitas pelo juiz que devem ser respondidas após a análise técnica dos documentos. Aqui, no livro que eu peguei de referência, realmente fala assim, né? Dessa forma. Mas existem quesitos das partes também. Então, na hora de formular o pedido de honorários, tem que levar em consideração, né, a dificuldade, o tempo gasto, né, para responder esses quesitos, porque muitas vezes você tem que ler o processo inteiro. Tem processo que tem, sei lá, mais de 1000 páginas. Eu já peguei processo aí com mais de 1000 páginas. Como é que você vai ler inteiro um processo em cima de 1000 páginas, com 30 dias para fazer a perícia e ainda responder todos os quesitos? Então é um trabalho assim que muitas vezes precisa de ajuda. Você tem que ter um escritório aparelhado, bem montado, com pessoas pesquisando, né? Então a perícia não é uma coisa que sai barato, não é uma coisa que você contrata e vai fazer e faz rápido, entende? A perícia judicial ainda, o perito terá um prazo para executar o serviço e as partes podem indicar assistente técnicos para acompanhar. A imparcialidade, o sigilo e a exatidão das informações devem ser seguidas à risca pelo perito. Eu gosto particularmente de trabalhar com os assistentes técnicos das partes. E é interessante quando as duas partes trazem os assistentes técnicos. Porque os assistentes técnicos sabem exatamente os pontos de divergência. Então vão apresentar para você e você vai poder julgar isso aí. Então eu gosto quando tem assistente técnico já entrar em contato, né? Avisar que estou pegando a perícia para fazer e que esses assistentes já apresentem seus argumentos e até o que é esperado, né? do perito nas questões dos quesitos e quais são as divergências realmente, o que está. Assim, te pergunta o que o bicho está pegando, né? Lógico que não, a gente não escreve isso no papel, né? Mas eu costumo perguntar qual que é o bicho que está pegando aí pro teu cliente, para a gente poder avaliar, entende? E a perícia flui mais rápido e você te dá mais segurança no teu laudo, no teu parecer. Mas o assistente técnico também tem que ser contador, né? Eventualmente o pessoal contém muitos valores, eles pegam economistas também, né? Tem bastante economista trabalhando com perícia, principalmente quando existem valores, tem cálculos, juros. O economista trabalha muito com essa parte de cálculos. Então eu já tive várias perícias em que haviam assistentes técnicos que não eram contadores, mas me ajudaram muito, né? Principalmente com a parte de cálculo. Ao solicitar a perícia, geralmente a discussão se centra em questão de valores. Por exemplo, numa atuação fiscal, a defesa contesta valor de multa. Mas também não só nisso, tem casos de divórcio, onde tem partilha de bens. Muitas vezes o perito tem que recorrer, né, a outros profissionais para poder fazer a sua perícia. Muitas vezes tem que remunerar esses profissionais. Então, nós vamos falar depois, mas o perito pode, eventualmente, nesses casos, solicitar ao juiz que libere parte dos honorários, né, até 50%, quando ele já iniciou lá a perícia, justamente para pagar esses custos. Então, isso é permitido em lei. Nós vamos também ver isso aí lá na frente, como é que funciona isso. A Justiça então pede a perícia para analisar o caso e dar um parecer sobre o valor com base nos procedimentos
técnicos e científicos. Gente, parecer é diferente de laudo, tá? Então, assim como tem o parecer de auditoria, a perícia também pode dar parecer. A diferença entre parecer e laudo, que o parecer, como o próprio nome diz que parece, né, parecer, é uma resposta de uma consulta. E o laudo ele é conclusivo, entendeu? Tem uma diferença boa aí. Então tem que sempre tomar cuidado com o que está sendo pedido. Se foi pedido para fazer um laudo da perícia, vai fazer um laudo pericial. Então você não pode dar um parecer, porque senão você pode receber uma contestação dos teus clientes e pode anular o teu parecer, né, com base que não foi contundente. Então não serviu para nada, vamos dizer assim. É uma coisa que você fala assim, ó, parece que o avião está caindo. O avião está caindo, mas você coloca, parece que está caindo, né? O laudo seria, não, o avião vai cair com certeza, está caindo já, mas vai cair com certeza. Esse é o laudo, é conclusivo, entenderam? Desculpe a brincadeira, mas é assim que funciona, tá? Dentro dos procedimentos processuais do Poder Judiciário, segue as regras legais e funciona em meio de provas ou arbitramento. Gente, cuidado com arbitramento. Então é aquele negócio do que parece, né? Parece, mas não é. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então são as provas circunstanciais, né? Onde existe o arbitramento. Então aí sempre existe a possibilidade de erro. Mas existem situações que não é possível, né? Então existe um arbitramento e o perito não pode ser tendencioso aí, porque o juiz pode arbitrar erradamente. Daí as partes entram com recurso, conseguem provar e etc. Teu laudo pode ser anulado e pode colocar, inclusive, o sistema, né? Você pode colocar o sistema em dúvida, então o sistema judiciário. A gente nunca deve fazer isso, né? Ou seja, é melhor muitas vezes o perito se abster ou falar, ó, esse assunto não consegui, não é conclusivo, não deu certo. Pelo seguinte motivo, etc, etc, relaciona, né? As partes e o juiz vão entender. Ou então você diz no laudo, esse item aqui não consegui resolver, não foi conclusivo. Se as partes realmente acham necessário, se o juiz acha necessário, por favor, prestem mais esclarecimento, né? Que daí o perito pode ter a oportunidade de fazer um laudo complementar, entenderam? Porque a responsabilidade não vai até a entrega, ele segue ainda, né? Tem um prazo aí de 15 dias que as partes têm que se manifestar sobre o laudo que você entregou. Provas quando exigir documentação técnica ou científica, arbitramento mediante quantificação pelo critério técnico e obrigação de dação. Tanto o juiz como qualquer uma das partes poderá solicitar a perícia, então isso é um fato, né? Assim que o juiz compreende que haverá necessidade de prova pericial, ele nomeia o perito, que por sua vez terá 5 dias para fixar o valor de seus honorários, os quais deverão ser pagos por quem solicitou a perícia ou quem o juiz determinar. Aqui acontece muito, às vezes, das partes não solicitam perícia, mas não se entendem. E não querem pegar um perito, e não querem nomear, e não querem pedir, justamente para não pagar. Daí o juiz pega e diz, não, lá no processo, estou nomeando, né, fulano de tal, né, contador, cadastrado, habilitado aqui no sistema de cadastro judiciário, né, do Tribunal de Justiça, né, do TJ, estou nomeando este perito, que terá 5 dias para fixar seus honorários. Honorários de perícia não é uma coisa barata, entende? E é contestado praticamente automático. Então, os advogados costumam já ter um texto pronto contestando que o perito está aviltando honorários. Isso cabe depois ao perito provar que não.
Então a proposta tem que ser bem feita, calculada, com tempo correto. Então não adianta aviltar, né, horas ou honorários para querer cobrar mais. Porque daí tem que levar em consideração a capacidade técnica, financeira das partes, o valor, né, o montante. Isso nós vamos ver depois como montar uma proposta, né? Eu vou dar inclusive modelos das minhas para vocês, como que eu costumo montar as propostas, isso em outra aula, né? Dentro desse prazo você já tem que correr lá e já faz teus honorários, vai ter que dar uma lida no processo. Eu já costumo baixar o processo inteiro no meu computador, porque daí o processo está aberto para verificação, porque 5 dias você tem aí para passar seus honorários, e muitas vezes você fica habilitado no processo por aproximadamente de 5 a 10 dias, 15 dias, e para ter os retornos, né? Mas tem que ser bem feita a proposta. Quanto ao pagamento, o juiz pode determinar se as partes pagam ou quem pediu paga, entende? E que deve arcar com o custo. Quanto aos honorários também, pode ocorrer do juiz, as partes contestarem os honorários do perito, e o juiz arbitra. E daí ele te chama, né, arbitrando os honorários, e diz, olha, estou arbitrando em, por exemplo, R$ 5.000 os teus honorários para fazer esse processo. Você aceita ou não? Você não é obrigado a aceitar, né, a fazer uma perícia se vai te dar prejuízo. Eu, pelo menos, nessa parte aí, sou sincero, eu tenho perdido alguns processos porque eu avalio que não tem condições de fazer por aquilo que o juiz arbitrou ou por aquilo que as partes estão pedindo. Muitas vezes as partes pedem desconto, daí às vezes eu dou um desconto e às vezes não dou desconto, porque é difícil, porque você faz o cálculo já dentro do custo, né? E você acaba tirando alguma margem de manobra que muitas vezes você tem que pagar alguém para te ajudar. Então tem que tomar cuidado aí para não levar prejuízo. E honorários, né? Esses honorários também, nós vamos falar depois só sobre isso, muitas vezes demoram para ser liberados, tá, gente? Eu já tive casos de honorários para demorar aí 1 ano para receber, porque daí demoram para chamar as partes, quando a parte é chamada, demora para responder, daí tem 15 dias e os advogados se enrolam, muitas vezes não fazem 15 dias, daí o juiz volta a fazer uma segunda convocação, porque ele precisa também concluir o processo. Então são casos assim bem, muitas vezes bem demorado. Então por isso que tem que tomar cuidado, né? Fazer o honorário justo, mas também para não levar prejuízo. É nesse momento que surge, né, o perito auxiliando o juiz com seus conhecimentos técnicos ou especializados, né, esclarecendo o litígio de acordo com as imposições determinadas pelo juiz, visando a apresentação de um parecer técnico ou, excepcionalmente, uma apresentação verbal. Eu nunca me aconteceu de ter uma apresentação verbal, do juiz me ligar ou de fazer uma reunião virtual, né, pedindo um esclarecimento para o perito. Nunca me aconteceu. Sempre feito via processo. Mas, de acordo com o livro que eu peguei essa referência aí, havia essa possibilidade, né? E eu não encontrei, por exemplo, nas normas técnicas, uma possibilidade dessa. Mas, eventualmente, sei lá, pode ser que o juiz te ligue para esclarecer alguma coisa na hora que ele vai dar o veredito. Pode ser. Entende? Eu coloquei aqui a perícia semi-judicial, mas ela está dentro do âmbito aí da perícia extrajudicial. Dentro do aparato institucional do Estado, mas fora do poder judiciário.
ela enquadram-se, né, o âmbito dos inquéritos policiais, comissões parlamentares, CPIs, inquéritos na administração pública, tributária e conselhos de contribuintes. O poder é enquadrável no judiciário. Agora, aqui, né, nem todas são questões do perito contábil, tá, gente? Essa perícia. Então, alguns casos pode ter, por exemplo, algum inquérito policial onde precise ter cálculo de valores, algum tipo de indenização, pode ser que você venha trabalhar num tipo de perícia desse tipo, né? Ah, CPIs, muitas vezes são chamados peritos para cálculo de valores, apuração de valores, inquéritos da administração pública também, né? Pode ter valores. Tributária, nem se fala, porque sempre tem valores. Conselhos de contribuintes, porque o contador, né, ele tem que ser também um expert na área fiscal, na área do direito tributário. Muito embora tenhamos aí bons advogados, mas o contador também tem que ser muito bom nessa área tributária. Muitas vezes ele não tem essa especialização, né? Mas muitos têm e exercem, podem trabalhar numa área desse tipo aí. A perícia extrajudicial, né? Agora indo para extrajudicial, no qual aquela que eu falei anteriormente estaria também inserida. Então é a perícia levada a efeito fora do processo judicial. Por isso que o nome já diz, extrajudicial, fora do processo judicial. Então, muitas vezes até pode-se, né, dizer que a perícia extrajudicial é a perícia amistosa consentida pelas partes. Muitas vezes é feita essa perícia antes da solicitação de uma perícia judicial, né? Então se faz esse levantamento e muitas vezes as partes estão dentro, né, ou uma das partes, para ter assim um conhecimento prévio do que pode esperar num processo. Então ela é requerida pela própria empresa ou pessoa que busque respostas específicas sobre determinada situação contábil, mesmo que seja instrumento para reunir provas em um processo judicial. Se ela não for solicitada pelo juiz, ainda assim será do tipo extrajudicial, né? Mesmo que ela venha, se ela vier a ser solicitada, nada tem aí a teu favor, vamos dizer, como perito, que essa perícia venha a ser usada, né, no processo. As partes até podem entrar, né, colocando essa parte aí, mas vai ter que ter um outro perito que vai avaliar o caso. E esse perito não nada indica que você que fez essa perícia que vai ser o perito do juiz, porque a perícia judicial é sempre através de um sorteio, uma nomeação ou critério que o juiz determine, entendeu? Então, aplica-se em casos de dúvidas na admissão de colaboradores, em situação de partilha de bens, liquidação de haveres, fusão de empresas, cálculos indenizatórios, né? Voltando só um pouquinho, fusão de empresas, fusão, cisão, incorporação, né? Aí pode ser chamado um perito, mas normalmente esse trabalho é feito por empresas de auditoria, né? E no caso, quando envolve mais de uma empresa, no caso de incorporação, né, ou de fusão, ou de venda de uma empresa, é feita uma due diligence, né, que são duas equipes de auditores, duas empresas ou dois auditores, e muitas vezes precisa de um perito. Mesmo tendo auditores, em certas situações é contratado um perito para se fazer cálculos, né, avaliação de uma empresa. Então isso é uma coisa que acontece e é comum acontecer, no âmbito empresarial principalmente, né? A perícia extrajudicial classifica-se em três tipos. Aí nós temos aí uma semi-judicial, né, que eu tinha falado lá em cima, que é a mesma coisa, só que aqui esse autor, né, desse foi um artigo, se não me engano,
arbitral, estatal ou voluntária. Então está dividido em 3 tipos, né? Eu concordo também. Ela pode ser dividida assim. Então, arbitral, ela é requerida por um árbitro em um processo que segue as leis de arbitragem, na resolução de conflitos. Daí não é um juiz, né? É um árbitro. As partes concordam sobre a elaboração da perícia e também sobre quem a fará. A estatal ela é realizada sob controle governamental, como uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, ou conduzidas pelo Ministério Público, né, da União. Voluntária. Então, a perícia voluntária é uma empresa ou pessoa solicita um perito independente ou empresa especializada. Normalmente visa busca de prova para processos, análise de documentos, riscos tributárias, né, transparência de contas, etc. Voluntária é a mesma extrajudicial. Né? Eu costumo classificar como extrajudicial, não uso particularmente não uso esses termos, né, voluntárias aí, ou estatal, é tudo extrajudicial. Acho que fica mais fácil, né? Esse tipo de perícia evidencia que podem ser resolvidos rapidamente, né, no âmbito administrativo as coisas. Realmente a perícia extrajudicial ela pode resolver muita coisa, evita, né, inclusive aquele custo que é muito mais caro da perícia judicial. A perícia arbitral é quando a instância decisória é criada pelas partes. Então a característica da judicial e tem a característica, né, de judicial e extrajudicial. Ela é parecida, só que não está na justiça, vamos dizer assim, não existe um processo judicial. Pode ser até que exista, mas ela é extrajudicial. Então ela tem um árbitro no lugar de um juiz. E divide-se em decisória e probante. Por que decisória e probante? Porque pode trazer uma decisão ou pode trazer uma prova, entenderam? Isso que é probante. Então, agente ativo como o próprio árbitro da controvérsia. Muitas vezes um dos lados, né, normeia o árbitro, né, ou uma pessoa neutra, para que consiga, né, mediante a perícia, chegar a uma conclusão, né, ou amenizar os ânimos, vamos dizer assim. Aqui umas características entre perícia e auditoria. A característica básica, né, de ambas é a revisão de trabalhos já executados por colegas nas outras áreas da contabilidade. Em alguns casos, até a identificação e ou a produção de trabalhos que deveriam ter sido executados e não foram. Então, as características são semelhantes. Sendo auditoria e perícia técnicas de revisão, elas não podem ser confundidas, pois a auditoria, né, utiliza-se quase sempre de métodos de amostragem. Já a perícia usa o método analítico de maior abrangência. Existe uma diferença aí que é o seguinte: a auditoria sempre dá um parecer, né? Ou seja, de acordo, né, com os princípios de contabilidade, ou de acordo com as normas de contabilidade vigente, e com vistas aos testes nos controles internos, somos de parecer favorável à aprovação das contas da empresa tal. Já a perícia, não, a perícia é contundente. Quer dizer, contundente significa que ela é definitiva, ou seja, ela apresenta um resultado real, positivo. Ela vai dizer, não, o avião realmente está caindo. O avião já caiu. Ela não fica, o avião pode cair. Entendeu? Ela é contundente. Então a perícia se difere da auditoria nessa parte. Quando ocorre na perícia o método de amostragem, trata-se de um caso excepcional. É muito raro. Eu, pelo menos até hoje, não peguei nenhum caso de perícia que eu tenha que fazer a amostragem. Normalmente eu, em cima dos documentos, é isso aqui que está aqui, vamos ver quem que está certo e pronto, né?
Bom, no Brasil, no ano de 1939, foram estabelecidas no CPC as primeiras regras sobre perícia. Veja que é uma coisa já antiga, mas até então não existiam regras para perícia, né? Daí, em 1946, com o Decreto-Lei 9245, é que foram atribuídas as definições dos profissionais de contabilidade e a competência para a realização de perícia. De fato, eu não lembro o artigo, mas parece que é 21 ou 25, não tenho, vou ter que consultar, mas depois na profissão do contador, do auditor, eu vou voltar nesses artigos aí, né? Que temos as atribuições de perito. Provavelmente lá na lei em 46 fala sobre a perícia contábil. As regras sobre perícia ainda continuaram na época, né, vaga, até a promulgação do CPC civil, né, do CPC de 73, quando a legislação se tornou mais ampla e aplicável. Hoje nós já temos, né, um novo Código Civil, que também trata desse assunto, mas aqui só um relato histórico, eu achei interessante colocar para vocês, porque nós devemos conhecer a história, né, para poder continuar, né, com o presente e com o futuro. Agora aqui vem atualmente, então essa aula eu estou gravando ela hoje, né, dia 21 de janeiro de 2021. Então, 21/01/21, né, 21/21, coincidência. Atualmente, então, em 2021, nós temos essa NBC TP01, que nossas aulas vão ser em cima dessa NBC, que é a mais atual do momento, né? Caso no futuro vocês venham assistir esse vídeo lá no YouTube, né, ou numa das minhas aulas na universidade, né? Então nós vamos tratar em cima dessa NBC, ok? Então o objetivo dela é estabelecer regras e procedimentos técnicos a serem observados pelo perito quando da elaboração da perícia contábil no âmbito judicial, extrajudicial, inclusive arbitral. Viram que deram 3 tipos de perícia só, né? Mediante o esclarecimento dos aspectos técnicos dos fatos do litígio por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificação. Então, esse texto é o texto da norma, ok, gente? Da NBC. Como já falei anteriormente, NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, T de técnico, P de perícia. A 01. Nós tivemos anteriores, né, outras normas que foram suprimidas por esta norma. Então vocês vão encontrar em livros aí, se não me engano, 13,6, 13,66, não lembro o número. Depois, numa outra aula, nós vamos tratar também desse assunto, eu vou comentar isso. Mas nossas aulas serão em cima dessa norma brasileira de contabilidade. Ok, gente? Bom, pessoal, chegamos ao final de nossa aula, né? Agradeço a atenção de todos que participaram. Obrigado, né? E como sempre, até a próxima. Aguardem por mais vídeos desse assunto ou de outros que teremos aí em breve. Não deixe de colocar aí o seu like, seu joinha, fazer inscrição no meu canal, ok? Você vai ajudar muito fazendo inscrição para receber, né, as notificações de próximas aulas, ok? E me ajuda aí no canal. Me ajuda no canal, que eu preciso ter a votação de vocês e a inscrição para continuar postando essas aulas para vocês, ok? Até a próxima.